Recebam todos com uma salva de palmas, Larissa Catalão. Bom dia! Mais alto, gente. Eu sei que a fome tá batendo, mas eu quero ouvir mais alto. Bom dia! Bom dia! Pessoal, antes da gente começar a nossa palestra, que é um tema que eu tenho certeza que se vocês conseguirem aplicar pelo menos um dos insights aqui, vocês vão conseguir vender mais. Mas eu quero começar com uma pergunta e eu quero sinceridade de vocês. Quem aqui já perdeu venda para um corretor que você considera menos experiente que você? Levanta a mão. Vocês podem parar de mentir. Aquele corretor que a gente fala assim, como que esse menino tão novo, né? Acabou de chegar no mercado, foi lá e pegou minha venda. Ou aquele outro corretor que a gente fez todo o atendimento e depois a gente já pegou o cliente mastigado, né? A gente fala assim. E por que que isso acontece? Porque nós, muitas vezes, não sabemos nos posicionar, que é o tema da nossa palestra hoje. Pode colocar, por favor. Então, esse é o nosso tema da palestra de hoje. Do físico ao digital. Como construir uma presença que gera valor e principalmente vendas, né? Que a gente fala que só o Instagram bonito também não serve, né? E por que que a gente vai falar do físico também? Nós fizemos, eu e o Luiz da KL, algumas visitas estratégicas em algumas imobiliárias aqui de Betim. E a gente percebeu que tem muito corretor que vende só no físico. Então a gente não poderia deixar de ignorar essa também parte tão importante que é a presença física, né? Por isso nós vamos falar disso hoje. Pode passar, por favor. Mas antes, né, da onde que eu tirei a minha metodologia que eu vou apresentar para vocês hoje? Bom, eu posso falar que eu literalmente respiro o mercado imobiliário. Eu não sei o que é trabalhar com outra área. Igual o Lucas me apresentou, eu sou publicitária, mas tem 8 anos que eu já estou no mercado imobiliário com a minha agência Megali Hub, que é uma agência especializada em mercado imobiliário. Tanto em imobiliárias, incorporadoras, loteadoras, coordenadores de vendas, então são os nossos parceiros. Então, na agência já foram mais de 40 clientes e mais de 60 lançamentos. Então, nós temos muita experiência e unicamente experiência com o mercado imobiliário. Além disso, sou casada com o Matheus, que está em algum canto ali, que também é do mercado imobiliário. Meus sogros também são do mercado imobiliário, então eu falo que até no meu descanso eu estou pensando no mercado imobiliário. Com a experiência da Megali, a gente, junto com o meu sócio, construímos a Matchmob, uma imobiliária especializada em lançamentos. Então eu falo que além da gente sugerir para os nossos clientes, é muito legal porque a gente gasta o nosso dinheiro, que não é pouco. A gente já gasta muito em marketing na nossa imobiliária. E por fim, sou a idealizadora aqui, né, junto com a minha equipe, do Acelera. Então a gente tem os podcasts, tem os eventos. Então, literalmente, eu estou sempre absorvendo o mercado imobiliário. Pode passar. E nesses anos de experiência, né, atendendo várias imobiliárias, nos lançamentos, eu me deparei com uma situação muito comum. Eu chegava nas imobiliárias e muitas vezes tinha o corretor Jorge. Aquele corretor que já tem anos de mercado. Aquele corretor, né, que já está ali há muito tempo. Ele mal gosta desses cursos porque ele fala que já sabe de tudo, que já conhece o mercado. Só que ele se vê frustrado. E por que frustrado? Porque ele olha para o corretor Gabriel, que acabou de chegar no mercado e já está vendendo bem mais que ele. E aí ele se pergunta por quê? E a resposta disso, quando a gente for estudar, é simples. É uma única palavra: posicionamento. O corretor Gabriel, ele não é só um corretor ali, que a gente fala, aquele menininho novo que mal sabe escrever. Mas ele sabe se posicionar. E por isso que ele está faturando muito. Assim como essas pessoas. Pode passar. Quem aqui já viu algum vídeo dessas pessoas? Levanta a mão. Todo mundo, né? A gente tem grandes corretores, o Guilherme, que de BH, tem o Felt, tem o Augusto, tem a Tamara, que eu adoro, Mônica, que são corretores extremamente relevantes,
muitos com sim, muito tempo de mercado, mas que não pararam no tempo, que eles escolheram se posicionar de forma estratégica, e assim eles construíram um império em torno do nome deles. Larissa, mas esse pessoal já tem muito tempo, né? Eles têm muito dinheiro para poder investir, eles já têm videomaker, aí é mais fácil. E eu provo para vocês que todo mundo pode começar. Eu não sei se vocês conhecem, essa é a Isabela, é uma corretora da MyBroker de BH, que ela começou e em 9 meses ela teve 24 milhões de VGV. E se vocês são bons corretores, já estão fazendo a conta da comissão. Olha o que ela fez em 9 meses. Então, quando a gente escolhe ser estratégico, se posicionar da forma certa, nós conseguimos ter resultado. E é isso que eu quero provar para vocês. Mas igual eu falei, o posicionamento ele não se resume ao digital. Inclusive tem muita gente que se posiciona no digital, mas chega pessoalmente a pessoa não sabe nem conversar, né? Fica tímida, fala assim, gente, mas quem que é aquela pessoa do vídeo, né? Pode passar, por favor. E por que o posicionamento ele não é só no digital? Porque nós estamos sempre causando uma boa ou má impressão. O nosso cérebro, ele em 7 segundos, ele forma uma opinião. Se eu posso confiar em você ou não. Então, a gente pode falar que a aparência não importa, que isso não serve de nada, que eu sou assim, pronto, acabou. Mas nós estamos o tempo todo comunicando. O tempo todo. As pessoas, elas criam uma imagem da gente, queira a gente ou não. E isso nos ajuda a vender sim ou não. E isso que nós vamos começar a nossa palestra. Quais são os 4 pilares, né, que vão causar um impacto? E o impacto, consequentemente, vai gerar vendas. O primeiro é a aparência física. E aí, antes da gente entrar, eu quero que vocês sejam sinceros. Se vocês vão procurar um personal trainer e tem de um lado um gordinho, baixinho, suado, e de um lado um homem sarado, um corpo bacana, quem que vocês vão escolher para ser o seu educador físico? O mais sarado, né? Porque a gente quer aquilo que ele tem. Como que eu vou gerar confiança que eu vou ter resultados se eu tenho ali uma pessoa que com o resultado que eu quero não condiz com o que ela é? E por isso que a aparência física é tão importante, queira a gente ou não. E isso é um toque que a gente até recebeu nas imobiliárias, que muitos corretores não se preocupam com isso. Pensam que é só ir na imobiliária, só ir na visita e pronto, e acabou. Mas é muito importante. Pode passar. E isso, inclusive, foi um dos pontos que eu aprendi há mais ou menos 5 anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa esforçada. E esforçada quer dizer que eu sempre tentei fazer conteúdo. Mas há 5 anos atrás, em 2020, na verdade, eu aparecia assim nos meus stories, igual uma menina, né? Tudo colorido, tudo amarelo, rosa, de roupa de academia, de moletom. E um dia, fazendo um processo de coach, a minha mentora virou e falou assim, Larissa, se eu fosse um cliente, dono de uma imobiliária, dono de uma incorporadora, eu não fecharia com você. Porque você já é nova. Você já não é o público normal, né? Que normalmente donos de agência de mercado imobiliário são homens. E você ainda se infantiliza. Você parece uma menina, você não parece profissional. E ela falou até assim comigo, se você vai fazer uma reunião online, você passa um batom. Porque isso já está comunicando. Desse dia pra lá, eu posso, até nos dias de home office, eu posso estar de pijama daqui pra baixo. Mas todos os dias eu me arrumo. Porque, e o medo de perder os clientes? E isso tem que incomodar a gente. Não quer dizer, pode passar, que a gente tem que seguir a vestimenta clássica de corretor, né? Que é a calça mais curta, o sapatênis. Não tô ofendendo ninguém, porque eu já vi que tem vários aí com esse outfit.
Não quer dizer que a gente tem que ter exatamente essa roupa, esse estilo. Mas a gente tem que se preocupar com a aparência que a gente vai, principalmente na visita. Se a gente quer vender empreendimentos, né, como da Santos, de alto padrão, como que eu vou chegar num cliente de alto padrão, igual aquela menina ali, né, de moletom, de blusa de academia, de roupinha ali mais simples? Aí eu sei que tem alguns corretores que vão falar, então tá bom, vou trocar meu carro, já vou comprar aquela BM e vou estourar. Não falei isso. Mas a nossa comunicação visual importa. E isso tem que ser um detalhe que a gente tem que se preocupar. Se a gente está com uma roupa que esteja limpa, que esteja arrumada, que esteja de qualidade, né, dentro do nosso possível. Não é pra gente fazer dívida ou se arrumar de uma forma que a gente não se identifica. Mas é a gente estar disposto a ser o melhor, a nos vestir o melhor. E isso vai elevar o nosso nível da nossa profissão, que já está sendo elevado, né? Antigamente, ninguém queria ser corretor. Corretor era a profissão que era vista, se caso der errado, né? Então vou tentar aqui como corretor. Hoje corretor já é chique, né? Broker. Tá até com linguagem internacional. Mas, para isso também a gente tem que acompanhar a altura. E se toda profissão tem um dress code, que a gente também se arrume, né? E se planeje aí nas visitas, no nosso dia a dia, que isso vai fazer diferença nas vendas. Eu posso garantir para vocês, porque é o meu exemplo pessoal. Hoje eu tenho clientes que, assim, tá na bolsa de valores, né? Não consigo nem falar o quanto que eles faturam de incorporadoras, loteadoras, de imobiliárias. Mas por quê? Eles confiam em mim e pode ter certeza que a confiança começou na aparência. Pode, por favor, passar? O segundo ponto dos pilares que a gente tem que ter para causar um bom impacto é a linguagem corporal. E isso é algo que a gente acha sutil, mas que faz muita diferença no nosso dia a dia. Tem corretor que ele vai para uma visita e ele já chega assim: bom dia. Ele já acha assim, né, Carlos, que aquele lead é ruim. Então ele já vai já cheio de preconceito, ele não vai nem animado. Ele na cabeça dele ele já pensou que esse lead não está pronto para comprar, então ele já vai desanimado, já vai tentando falar de outro empreendimento, tentando trocar a venda, e isso acaba afastando. A linguagem corporal é muito importante quando a gente quer falar de posicionamento. Então, por exemplo, aqui eu trouxe essa imagem que eu achei bem didática, eu recomendo vocês tirarem foto também para gravar, que é o olhar dentro do olho do cliente. Isso demonstra confiança. Se você vai numa visita e fica olhando para os lados, coçando a cabeça, olhando para baixo, você está dando ali a impressão de que você ou está desinteressado ou você não conhece aquele assunto, você não domina. E isso é a pior coisa que o cliente ele pode perceber. Porque se ele achar que você não sabe, olha o tanto de corretor que ele tem de opção. Ele vai encontrar uma outra pessoa que gera mais confiança. Então, o primeiro passo, né, que a gente tem que prestar atenção ao nosso olhar. E isso, gente, não é da noite pro dia. Não é que a gente vai chegar amanhã, vai chegar assim, olhando no olho do cliente, mas é um treino que, se a gente for fazendo, nós vamos conseguindo melhorar. Assim como os nossos braços, né, a gente faz muito a linguagem corporal com os braços. Se eu me mantenho parado, estático, o que eu estou dando de impressão para aquele cliente? Que eu estou fechado, que eu estou desinteressado. Mas ao mesmo tempo, se eu gesticulo, se eu movimento as minhas mãos, eu dou essa sensação de confiança, de que pode confiar, de algo amigável. E a mão. Tem gente que a gente vai apertar a mão, a gente leva até um susto, né? Faz até um sacode. Aperta a mão direito. Por quê? Falta de confiança. E esses são detalhes que com certeza fazem diferença na venda. Mas não só na venda. A linguagem corporal ela é muito importante em situações difíceis também. Quem aqui nunca chegou um pepino na imobiliária de um cliente nervoso e a gente precisa acalmar a situação?
É através da nossa linguagem corporal, do nosso tom de voz, da nossa vestimenta que a gente vai criando respeito e vai acalmando a situação. Então o cliente chegou gritando, a gente fala mais baixo, até ele ir entrando no nosso tom. Então, a linguagem corporal, ela também vai nos ajudar a isso. E tem uma técnica que é muito boa, e uma das grandes referências é o Barack Obama, que ele faz muito, que é a técnica do espelhamento. Então, vamos supor, se eu chego num cliente, e o cliente, ele tá falando muito, tá agitado, eu começo a falar no mesmo ritmo que ele. Começo a falar das mesmas coisas. Eu imito exatamente os gestos deles. Por que isso? Porque tem pesquisas que afirmam que quando a gente está espelhando, a pessoa se sente mais próxima. Ela se identifica com você. Então é um momento que a gente pode ali já gerar uma confiança. E um cliente que confia na gente é tudo que a gente quer. Porque às vezes a gente não vai ter o imóvel para ele. Mas se ele escolher a gente como corretor, ele vai até o final com a gente, porque ele confia na gente. Então são técnicas simples que a gente já pode executar hoje. No nosso relacionamento, dentro de casa, tá numa situação que você quer gerar mais empatia, proximidade, faz a técnica do espelhamento. Começa a conversar no mesmo tom, usa os mesmos gestos. São técnicas que hoje tem muita coisa disponível na internet. Chama técnica de rapport. Ou seja, se vocês jogarem rapport no Google, vocês vão ver que tem várias técnicas além dessa que vão ajudar a gente a vender mais. Além disso, o terceiro pilar de um posicionamento estratégico é o tom de voz e a oratória. Imagina, por exemplo, eu chego numa visita, eu estou indo realizar o maior sonho da minha vida, que é o imóvel, e é o maior sonho da maioria das pessoas, e eu chego e falo assim: oi, tudo bem? Entendi, você quer isso? Ah, legal. Eu estou mostrando totalmente desinteresse naquilo. Assim como num vídeo, se eu começo o vídeo, esse é um imóvel, todo mundo vai pular. Porque o tom de voz, ele dita também o quanto a gente respeita aquele cliente e o quanto a gente está entregue àquele momento. Se eu chego aqui e falo: boa tarde, pessoal, bom dia, pessoal, nós vamos falar de posicionamento. Eu tenho certeza que muitos de vocês não estariam nem prestando atenção. Então são detalhes que a gente tem que preocupar, e o tom de voz é um deles. Se eu falo, o cliente está mais entusiasmado, eu tenho que entrar no entusiasmo dele. Eu tenho que falar: nossa, que legal essa casa que você quer. Tem que ir na onda dele, porque é o sonho dele. Se a gente diminui o tom de voz, até o defeito fica mais evidenciado. Essa casa aqui tem esse probleminha mesmo. Agora, se a gente vira e fala assim: isso aqui é um detalhe, mas olha que legal essa área que tem aqui. A gente já muda o foco do cliente. Então, a oratória, se eu pudesse dar assim, um conselho do que a gente pode investir de melhoria, oratória com certeza é um deles. Inclusive, eu vi que em Betim abriu uma Vox to You, e inclusive eu quero fazer, porque é algo que a gente sempre tem que estimular. E tem outras escolas, professores em Betim. Então, assim, tá muito fácil hoje o acesso a isso. E com certeza é uma das habilidades mais importantes. Pode passar. E aqui o exemplo, né? Vira para a pessoa do lado e fala para ela: este é o imóvel perfeito para você. De forma que convence ele que é. Isso aí. Essa talvez seja a frase que a gente mais fala no mercado, né? Todo imóvel é perfeito, né? Nenhum imóvel tem defeito. E por que eu fiz esse treino para vocês? Porque a partir de agora vocês vão lembrar quando vocês forem utilizar essa frase que a gente fala todo dia, né? Este é o imóvel perfeito para o que você procura. Este é o imóvel perfeito para você. Vocês vão lembrar dessa palestra. E vocês vão falar com uma entonação que convença.
não aquela entonação que a pessoa sabe que a gente está mentindo. E o último passo, né, do pilar de uma presença física de impacto é a escutativa. E esse talvez seja a nossa maior dificuldade, porque a gente quer falar muito, a gente quer falar demais do nosso produto. E a gente rodou uma pesquisa em uma das imobiliárias que a gente atende, e a gente viu que um dos grandes problemas que o cliente reclamava, é que ele se sentia que ele não era escutado. Ele falava assim, poxa, eu falei que eu queria uma área privativa, e eles estão me fazendo ver imóveis que não têm área privativa. Eu falei que eu queria um loteamento com tal medida, e eles estão me fazendo ver lotes menores. Isso é um problema, porque muitas vezes, pela pressão, pelas metas, pela ânsia, nós esquecemos que leads são pessoas. E são pessoas que querem realizar sonhos, que é o momento mais importante da vida delas. E aí até um questionamento para vocês. Pode passar. O seu cliente se sente ouvido ou apenas atendido? Que foi o que a gente escutou num desses questionamentos na imobiliária. Muitos clientes se sentiam apenas mais um. E para ele não é mais um. Para ele é o único imóvel, talvez, que ele vai comprar na vida dele. Mas ele se sentia como se fosse mais um. Então, para vocês, gestores, equipe de venda, vocês têm que provocar o atendimento de vocês. Será que a gente está respeitando? É melhor a gente ser sincero se a gente não tem aquele imóvel exatamente naquelas condições, do que perder a confiança, que é o ponto mais importante do relacionamento com o cliente. Mas tá, Larissa, você é publicitária, tem aí uma agência de marketing, não vai falar nada sobre como se posicionar nas redes sociais. E agora a gente vai falar disso. Mas lembrando que a presença física, ela é tão importante quanto o digital. O digital é como se a gente fosse uma isca, né? Que a gente puxa ali os nossos clientes. Nós vamos atrair muita gente pelo digital. Mas é o pessoal que vai fazer o cliente ou virar o seu cliente ou ser só mais um lead. Então não ignore esses pontos. Eu trouxe essa palestra justamente falando sobre o pilar aí da presença física, da escutativa, da oratória, do tom de voz, da linguagem corporal, porque também tem um dado que fala que a maior parte das empresas perdem as vendas ao se encontrar pessoalmente com os clientes. Então, às vezes, o cliente, ele já foi atendido, conversou ali com o seu pré-atendimento, com a sua IA, com o corretor, e quando chega pessoalmente, ele acaba sendo desapontado e procurando outras opções. E agora nas redes sociais. Eu peço que vocês anotem e depois reparem no perfil de vocês se vocês estão, de fato, comunicando o que vai gerar venda. E o primeiro passo para a gente ter uma rede social bem posicionada, que gera vendas, é ter clareza. É uma palavra simples, mas que a gente tem o tempo todo questionar. O meu perfil está claro para quem que é? Aonde eu vendo imóveis? Para qual público que é? Se eu procuro também proprietários ou se eu estou só vendendo? Como que faz para vender junto comigo? E isso tem que ser algo que incomoda a gente o tempo todo. Na agência, uma vez no mês, a gente dá uma olhada nos perfis dos clientes que a gente atende. E sempre, é impressionante, sempre tem algo a mudar. Um destaque que está antigo, uma bio que está mal formulada, que não fala exatamente o que faz, que não mostra os diferenciais, uma foto que não está boa. Então são esses detalhes que a gente precisa ter atenção, porque é uma premissa básica da comunicação. Se tem ruído, não vai ter compra. Quanto mais confusão mental o cliente quer que o cliente tem,
mais ele vai se afastar de você. Então a gente precisa gerar clareza. E aqui um exemplo da Isabela, a corretora de BH, que faturou 24 milhões. A gente vê que a foto dela é uma foto próxima, que já gera ali, né, a linguagem corporal dela já é amigável, é profissional. Não é uma foto também, aquela selfie, né, aquela, igual eu vi foto de Uber, né. Ela não é uma foto muito longe, mas é uma foto profissional que mostra ali quem é ela. A gente vê que logo ali no nome dela, aqui, Isabela Melo, corretora de imóveis. Muito importante isso, porque muitas vezes a pessoa vai procurar, né, corretor de imóveis, corretora de imóveis. Não vai procurar o seu nome. Então você posicionar ou seu nicho de atuação ou o que você faz é muito legal, porque você vai ser mais pesquisado no Google, no próprio Instagram, para as pessoas te acharem. Na bio dela, ela coloca corretora e coordenadora na imobiliária que mais cresce no Brasil. Então ela já fala ali, ela gera valor logo de cara. Então é muito legal também, caso a gente tenha algum número, alguma coisa que demonstre autoridade, a gente colocar ali logo de cara, porque a gente já está gerando uma confiança imediata. Ela colocou o nicho dela, BH e Nova Lima. Se ela fosse mais nichada ainda, eu colocaria imóveis de alto padrão em BH e Nova Lima, para já afastar aquele cliente que não é ideal e realmente conversar com quem é. Fale comigo clicando abaixo. Parece bobo, mas muita gente esquece do contato. Aí o cliente quer comprar de você e ele pergunta, mas aonde que eu vejo mais informação do imóvel? Eu quero agendar uma visita. Aonde que eu faço? Então, ter um CTA muito bom, que é esse call to action, né, essa chamada para ação, é muito importante também. Nos destaques, ela tem ali, né, quais são os imóveis e as regiões que ela trabalha. Então tem Belvedere, Buritis. Ela conta ali um pouco da área de atuação dela, né? E aqui o único erro, que não é nem um erro, mas são pontos de melhoria, é o próprio nome dela. Tudo que tem ponto, underline, arroba, fica difícil da pessoa de pesquisar. É só a gente pensar assim, eu vou falar o meu Instagram para os clientes. O meu é Larissa Catalã. Inclusive, podem seguir. Se eu vir e falo assim, o meu é Larissa.9578 Catalã. Vai ser muito mais difícil daquele cliente me achar. Então, a gente também ter isso reduzido ao máximo facilita o nosso trabalho, facilita para o cliente também. Pode passar. Outra dica muito importante é que rede social é relacionamento. E muitas vezes nós esquecemos disso e transformamos ela em um catálogo. Pode passar. E os corretores que se destacam, eles já entenderam isso. Que não é sobre só postar produtos, é sobre criar relacionamentos. Até porque a gente sabe que para um imóvel ser vendido, ele demora muitas vezes 12 meses, 1 ano e meio é o tempo que a pessoa procura até comprar um imóvel. Então a gente tem acesso a vários tipos de clientes. Nós temos os clientes, né, que já estão prontos, que a gente fala que é o lead bom, que é o lead de 1 visita, 2 e compra, que é o sonho de todo corretor. Mas nós temos também aquele que está no início do processo, que ele está pensando em comprar um imóvel, que ele está pensando ali se ele muda de bairro, se ele troca. Então, trazer conteúdos pensados para esse público vai atingir, vai alcançar o que a gente chama de reciprocidade. Se eu te ajudo, é muito mais fácil você lembrar de mim depois. Então, se eu estou desde o primeiro momento atuando com o cliente, quando chegar o momento de decisão, ele consumiu tanto conteúdo meu que ajudou ele, que está muito mais fácil e claro para ele. E aqui agora eu vou dar o meu testemunho. Eu e meu marido fomos comprar um imóvel para a gente quando casamos, né? Porque quem casa quer casa. E quem que foi a primeira pessoa que a gente pensou na hora de fazer toda a burocracia do financiamento? Luiz, né, gente? Todo mundo aqui de Betim já sabe. Por quê? Ele investe tanto
nos posicionamentos, nos conteúdos. A gente já viu tanto vídeo dele falando sobre isso que virou uma escolha óbvia. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso cliente também. Quando ele for comprar um imóvel, que nós sejamos a escolha óbvia. Agora, qual que é o contrário disso? A imobiliária também, que só fica postando imóvel. Não quer dizer que a gente não tem que postar. Imóvel tem que ser postado. Inclusive, é um erro também quando começa a virar só conteúdo. Mas precisa lembrar dessas etapas de cada cliente. De gerar conteúdo para cada tipo de cliente. Então, a gente tem aqui, melhor bairro para comprar imóveis em BH. Esse pode ser um conteúdo para investidor, ou pode ser um conteúdo apresentando o bairro, e quem tem interesse naquele bairro vai escutar aquele vídeo até o final. Essas aqui são duas irmãs que eu adoro os conteúdos delas, irmãs Colete. Acho que é Colete Consultoria, o Instagram. Que elas dão muitas dicas. O público-alvo delas são jovens que estão saindo da casa dos pais e comprando o primeiro imóvel. Então elas dão muita dica para a geração Z, a geração mais nova, de como conquistar isso. De como são os primeiros passos. O Guilherme Nogueira, ele não faz só conteúdo de conteúdo. Ele mostra muita curiosidade, muitos detalhes de outros imóveis, até imóveis de fora, porque ele quer a interação. Ele quer gerar uma conversa com as pessoas. Então, quando ele posta lá, vocês acreditam que esse imóvel custa 50 milhões? Ele não está esperando venda, mas ele está esperando se relacionar. Ele está esperando aquele comentário, para mim não vale. Mas só para ele poder dar ali uma risadinha e começar uma conversa, quebrar o gelo. E lembrando que toda pessoa da nossa rede social, ela é um potencial cliente. Pode passar. Outro ponto muito importante nas redes sociais é a repetição e a constância. Pode passar. Pode passar. Todo mundo aqui já assistiu Netflix e sabe que quando você abre lá a Netflix, qual que é o barulhinho que faz? Tudo um. Agora imagina se a Netflix tivesse colocado esse barulho apenas uma vez. Se nós teríamos essa lembrança da Netflix, do barulhinho da tudo um. Assim é com nós como empresa ou como corretor. Eu preciso criar uma comunicação constante. Comunicação constante é todo dia, toda hora? Não, mas quanto mais eu estiver presente na mente ali dos consumidores, mais vai ficar claro o que eu faço. Quem aqui já escutou? Nossa, não comprei com você, não lembrava que você tinha imobiliária? Não lembrava que você era corretor? Dá uma raiva, né? Como assim não lembrava? E normalmente vem de parente ou amigo, né? E muitas vezes não lembra porque a gente não criou essa lembrança de marca, essa repetição estratégica que faz com que a gente fique na mente dos possíveis clientes. Outro ponto importante nas redes sociais é nós mostrarmos que nós somos especialistas. E isso para mim foi minha maior virada de chave, agora com o meu testemunho como agência. Quando eu comunicava que eu tenho uma agência de marketing, eu estava falando para muita gente, né? Qualquer lojinha, qualquer lanchonete poderia ser um cliente meu. E mesmo que eu sempre tive muitos cases do mercado imobiliário, graças a Deus, desde o início da agência, muita gente não enxergava esse diferencial. A partir do momento que eu nichei, escolhi ali um lugar para ocupar na mente das pessoas e fiz conteúdo sobre isso, a procura aumentou muito. E não só a procura, mas a percepção de valor. Então, eu sei que em Betim é difícil a gente falar assim, eu vou nichar, vou trabalhar só num público X, só alto padrão, só médio padrão, que querendo ou não é uma cidade muito grande. Mas mostre que você é o melhor especialista de Betim. Mostre que a pessoa ali tem informação confiável, que ela pode confiar em você. Mostre que você conhece a cidade, que você sabe dos problemas e também tem as soluções.
entenda a cidade, estude muito a fundo e principalmente demonstre. Por isso que a gente está falando de não ser um catálogo. Tem que ter ali um ponto que você gere um conteúdo de valor que vai mostrar que você é uma autoridade. Pode passar. Outro ponto muito importante e que é uma característica de um corretor bem-sucedido nas redes sociais. Quem conhece aí a Tamara, a corretora sincerona? Levanta a mão. Quem ainda não conhece tem que acompanhar. Os vídeos dela são uma piada, ela já começa assim: se você é good vibe, está procurando um lugar para você aproveitar em São Paulo, para você fumar esse é o apartamento para você. É aquele tipo de vídeo que se você até assusta, né? Fala assim, quem que faz isso? Mas é justamente a autenticidade dela que fez chamar a atenção. E quando a gente pensa nas características em comum desses corretores, do Felt, do Guilherme Nogueira, do Ricardo Martins, eles todos são autênticos. Ele tem um jeito próprio de falar. Quem aí nunca viu o vídeo do Ricardo Martins, My Dear, My Darling? Era o jeito dele. Se a gente imitar agora fica feio, né? Mas ele tem a personalidade dele própria. E isso chama atenção. Claro, vai te tirar de uma vala comum. Vai te fazer atingir um público específico. Mas vai ser muito melhor, porque vai atingir um público que se identifica com você. Pode passar. Mas Larissa, eu não sei como ser autêntico. Eu não sei quais são os meus pontos que eu posso usar como diferenciação. E para isso eu tenho uma surpresa, na verdade é um presente para vocês. Pode passar. Todo mundo vai tirar alguma foto da palestra. No final tem uma frase, acho que fica uma boa foto. E vai marcar o meu Instagram, Larissa Catalã e Imob Acelera, que vocês vão receber um questionário que vocês vão responder sobre a sua personalidade. E ali vocês vão entender quais pontos vocês podem usar a favor de vocês na comunicação para se diferenciarem. Não quer dizer que vai ser um engraçadinho, não tem nenhuma fórmula pronta. Cada um vai utilizar a sua personalidade para criar vídeos que envolvam mais, para poder atrair as pessoas certas e principalmente vender mais. Pode passar. Aqui o meu Instagram, para quem não conseguiu pegar. E aí, para a gente finalizar a nossa palestra, tem algumas dicas que nesses anos de agência a gente tem visto muito nas imobiliárias. Primeiro comece com o que tem e depois vá aperfeiçoando. Eu vejo muitos corretores procrastinando de criar um vídeo porque não tem o drone. Aí não quero aparecer nos stories porque não tem ainda o iPhone. E a gente só vai procrastinando. Eu fico pensando se eu tivesse feito isso lá atrás. Claro, né? Podia ter me arrumado mais, podia ter tirado a roupa de academia, mas pelo menos eu fui lá e fiz. Hoje, para mim, gravar um stories é muito mais fácil. Então, um dos primeiros pontos começa. E depois você vai comprar um microfone melhor, uma luz melhor, vai contratar a agência Megali, mas começa. Não espera ter o dinheiro e a equipe e tudo para fazer daquilo que a gente considera perfeito. Por mais que a régua tá alta, o que as pessoas querem também é simplesmente ver. A gente fala que a gente testa muito criativo no tráfego. Tem vezes que aquele vídeo feio traz mais lead bom do que o vídeo que a gente trouxe drone, microfone, porque tudo é teste. Igual o Carlos falou, testa. E vocês vão ver que só de vocês começarem a se posicionar como eu sou o corretor de imóveis em Betim, vocês vão começar a ter diferenças, vai ter mais gente que vai procurar vocês. O segundo ponto é que o Instagram ele é um terreno alugado. Vocês já pararam para pensar, se hoje o Instagram cair, o que acontece com as vendas de vocês? Ferrou, né? A gente viu ali o exemplo da Sancruza. Eles não dependem de uma única mídia.
E o mais importante, aquele cliente que está ali no Instagram, nós temos que de alguma forma levar ele para um lugar que a gente controle. Seja um site, seja um CRM, no WhatsApp, seja numa newsletter, seja em algum momento que eu vou me comunicar com aquele cliente. Isso é muito importante. A gente já teve alguns casos de clientes que o Instagram caiu ou teve algum bug, teve um cliente nosso que foi hackeado, compraram seguidores, o engajamento caiu. E a gente só não se desesperou porque tinha outras mídias trabalhando, tinha outras formas de se conectar com o cliente. Terceira dica, explore outros meios de contato. Então, se vocês têm ali, todo mundo aqui tem um WhatsApp. Aconteceu comigo ontem. Um amigo, ele foi e me mandou: oi, tudo bem? Estou abrindo uma empresa de engenharia. Me mandou ali tudo que a empresa faz. Eu só respondi assim: uma pena que você não faz reforma, né? Ele falou: não, eu faço. Já marcamos uma reunião para domingo agora, para sábado. Por quê? Ele foi lá e falou: experimentem para vocês verem hoje. Mandarem para os contatos de vocês, para a turma da pelada, para o pessoal da igreja, para todos os meios que a gente tem, falando: eu sou o corretor de imóveis. Se você precisar de algum imóvel em Betim, pode falar comigo. Eu quero ver se vocês não vão ter pelo menos uma resposta positiva. E mesmo quando vem negativa, fala assim: pô, eu não quero não, mas eu tenho um amigo que quer, vou passar seu contato. Então a gente explorar esses outros meios é uma forma também da gente criar uma presença ali entre os nossos clientes. E por fim, para acelerar, utilize do tráfego pago. Por que isso? O Instagram, as redes sociais, criar um posicionamento é uma questão de longo prazo. A Netflix, ela não criou o tudum do dia para a noite. Foram anos repetindo essa mensagem até hoje ficar quase como automático para a gente. Então, o Instagram é total longo prazo. Por isso que o tráfego pago ele é uma boa estratégia, porque ele acelera os resultados. Ele faz com que eu demoraria ali, talvez 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Ele acelera porque ele traz aquele cliente ali para você. Lembrando, não faz milagre. A gente ainda vai ter que se posicionar, ainda vamos ter que ter um bom atendimento, vamos ter que escutar, vamos ter que ter conteúdo para toda essa jornada. Mas ele facilita e muito o caminho que a gente tem, a nossa trajetória. Pode passar. E para finalizar, eu trouxe essa frase que durante um estudo que eu estava fazendo até bíblico, eu li essa frase e mexeu muito comigo. É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Nunca se acomodem, nunca pensem que tá bom de conteúdo, tá bom de imersão, tá bom de curso online, já vi de tudo mesmo. Sempre tem algo novo. A minha palestra, dessa mesma palestra de posicionamento, há anos atrás era totalmente diferente. Eu tinha que falar sobre criar vídeos, porque na época era uma resistência. Imagina se eu chego aqui hoje e falo de criar vídeo. Todo mundo já sabe que tem que criar vídeo, tem que aparecer. Então a gente tem que estar se atualizando como profissional. E isso também vai gerar muito mais confiança. Muito obrigada a todos.